Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta para mais uma aula de geografia dessa semana. Essa semana a gente vai ver, pessoal, tipos de indústria, tá bom? Na aula passada a gente viu um apanhado mais geral sobre as indústrias, a questão dos impactos dela no espaço geográfico, o desenvolvimento histórico da atividade industrial. Mas essa semana nós vamos ver tipos de indústria, que está na página 38 do livro Contato de Geografia, volume 2. Nós vamos para os tipos de indústrias e também uma subclassificação dos tipos de indústria por nível tecnológico, que são três, né? As tradicionais, as modernas e as de tecnologia de ponta. No finalzinho da aula a gente vai ver também um pouco sobre as indústrias no mundo na página 40, né? Como é que a indústria se distribui espacialmente no mundo, ok? Vamos para a nossa aula. Então vamos à aula de hoje. Como tem aí na tela e a gente sempre faz no início de cada aula, o objetivo da aula é conhecer os tipos de indústrias com o conteúdo tipos de indústrias. No finalzinho, depois que você assistir essa aula, você vai ter acesso ao link do formulário para atividade, que vale a frequência e tal, que vai estar lá no grupo do Zap na sala de vocês, tá bom? Tipos de indústria, começamos com indústria de bens de produção, ou de base, também pode ser chamada indústria pesada, ela tem esse apelido, vamos dizer assim. É porque ela transforma matérias-primas ou energia em produtos que vão ser usados pelas indústrias de bens de capital ou de consumo, que são as demais etapas dos tipos de indústria. Então, essa é como se fosse o começo de toda a etapa que o produto pode passar até virar um produto terminado, um produto final. Então, essa é a base, é de onde sai a matéria-prima. Então, podemos citar como exemplo siderúrgicas e mineradoras. As mineradoras, por exemplo, que são aquelas indústrias que vão lá numa determinada área, extrai o minério, né, tira lá o minério de ferro ou outros tipos de minério, para serem utilizados nas demais etapas de produção. Então, ela não está transformando a matéria-prima em nenhum produto ainda. Ela simplesmente está extraindo a matéria-prima da natureza. Então, quer dizer, se não fosse essa indústria, como então que seriam produzidos celulares? Que usam, por exemplo, em sua composição, muitos minerais, né? Então, é por isso que então a mineração ela é chamada de indústria de base, não só a mineração, como aqui é dado os exemplos, refinarias de petróleo, óleo diesel, tal, siderúrgicas e mineradoras, químicas. Então vamos ao próximo tipo de indústria. Indústria de bens de capital. Esse tipo de indústria produz máquinas e equipamentos que serão utilizados pelas indústrias leves ou pesadas. Essas indústrias se localizam principalmente perto de seus consumidores nos centros industriais. Como nós vimos a anterior, que é de bens de produção de base, simplesmente estão extraindo a matéria-prima da natureza. Citei a questão da mineração. Essa daqui já é um intermediário ali em que inclusive ela pode ser chamada também de indústria de bens intermediários ou de capital, como está apresentado no slide. Ela vai fazer máquinas que vão ser utilizadas pelas outras indústrias. Então, por isso que ela é chamada de bem de capital. Por quê, gente? Porque a máquina é um equipamento tão caro que praticamente você tem um capital ali investido. Você tem um capital ali que você pode estar utilizando, é como que você tem um dinheiro. É uma máquina tão cara e é uma máquina tão essencial que pode ser chamada de bem de capital, porque capital, gente, né, é money. Aqui no livro de vocês são citadas as indústrias de motores, máquinas, ferramentas, tratores, guindastes, materiais de transporte e autopeças. Ok? Indústrias de bens de consumo é o último tipo aqui da página 38 do livro didático de vocês. É chamado também de indústrias leves. Elas produzem produtos como o quê? Bens duráveis e não duráveis. Dentro das indústrias de bens de consumo, nós temos essa subclassificação. Tem a indústria de bens de consumo durável e tem a indústria de bens de consumo não durável.
Vamos lá, indústria de bens de consumo duráveis. São móveis, eletrodomésticos e automóveis. É para consumo? Eu vou usar o móvel? Vou usar o móvel. O eletrodoméstico, eu vou usar? Vou usar o eletrodoméstico. O automóvel, vai comprar para guardar, esconder? Não, vou usar. Então, por isso que é chamado de consumo, porque você vai consumir, vai usar, e ele dura muito tempo, tá bom? Por isso que é chamado de duráveis, tá bom? E, claro, o oposto, não duráveis, são aqueles que são de consumo rápido, logo se estragam. Se você, por exemplo, como é citado aí, alimentos e bebidas. Então, você vai consumir muito provavelmente, né, numa velocidade muito mais rápida do que se comparado com os bens duráveis. Por isso que são chamados bens não duráveis, ok? Essas indústrias abrigam a maior parte dos trabalhadores e atingem um amplo mercado consumidor. Então, essa é a fase final do produto. Nós começamos lá com a indústria de bens de produção ou de base, onde é extraída a matéria-prima. No segundo, nós temos as indústrias de bens intermediários ou de capital, que é onde tem as máquinas pesadas, que vai servir para todas as outras indústrias. E no terceiro, nós temos agora o produto acabado, é a parte de comercialização, tá bom? Então, nessa parte é onde está a maior parte dos trabalhadores. E aonde está também o amplo mercado consumidor, né? Ela é direcionada especificamente para o grande mercado consumidor, ok? Agora nós vamos a uma outra classificação dos tipos de indústria, que é por nível tecnológico. Então, nessa daqui, a gente vai identificar o nível de tecnologia que é utilizado em cada um dos 3 tipos de classificação da indústria, conforme esse aspecto aí. A primeira é as indústrias tradicionais. Pelo próprio nome já se supõe que sejam indústrias de baixo nível de automação no processo produtivo. Você vai usar poucas máquinas, né? Não vai ter tanta automação. Automação é aquilo que faz automático, não precisa de tanta mão de obra ali. A maioria é o próprio trabalhador mesmo ali fazendo algo muito manual ou máquinas manufatura, chamado máquinas que dependem muito ainda da atuação humana, não tem muita automação, né? Ok? Então, por isso que as próximas definições dizem assim, ó, a mão de obra é numerosa, claro, já que não tem tantas máquinas para ir ali automático, vai precisar de muita mão de obra, muita gente ali trabalhando mesmo. E geralmente essa grande quantidade de mão de obra, na maioria, é de baixa qualificação. Não exige-se tanto, né? Você tem que ter nível superior e tal, você tem que ter um curso técnico disso e daquilo. Geralmente não é exigido, né? Na grande maioria dessa mão de obra. Claro que um ou outro vai ser exigido sim alguma coisa, mas a grande maioria tem baixa qualificação. O exemplo desse tipo de indústria, algumas já estão até aí na tela, algumas imagens, né? Indústrias têxteis, de tecido, né? Calçados, vestuários, alimentos e bebidas, os frigoríficos e laticínios, móveis e metalúrgicas. Indústrias modernas, pela própria palavra, aqui a gente já utiliza mais recurso tecnológico, né, recursos mais avançados, já tem um maior nível de automação, se comparado à tradicional que a gente viu anteriormente. Portanto, vai se utilizar menos mão de obra, já que as máquinas elas fazem boa parte do trabalho, do serviço, da atividade, então eu vou requerer pouca mão de obra. Agora, essa pouca mão de obra que eu vou requerer, ela vai ter que ser mais qualificada, vai ter que ter um curso técnico para operar determinada máquina, um curso superior para fazer determinada atividade, né? Alguma coisa assim nesse nível, então tem que ter mais qualificação. O exemplo apresentado é as petroquímicas, as montadoras de automóveis, indústrias de eletrodomésticos e de aparelhos eletrônicos, entre a questão de computadores, celulares, né? Muita máquina de um nível de tecnologia muito elevado, né? Mais elevado, vamos dizer assim. Mas o último nível que a gente vai ver agora é com mais automação ainda e mais tecnologia ainda. Vamos para o seguinte.
São as indústrias de tecnologia de ponta. Então, recapitulando, nós vimos a indústria tradicional, com pouca máquina, pouca automação, a indústria moderna, com mais tecnologias e mais avançadas, muita automação, mas esse último nível aqui é um nível hard, é um nível top, que nem todo país consegue chegar nesse nível, vamos dizer assim. Por quê? Observe aí, ó, recursos tecnológicos altamente sofisticado, muito específico para determinada atividade. Investimento altíssimos em pesquisa e desenvolvimento de novas técnicas e tecnologias, né? A mão de obra é reduzidíssima e muito qualificada. Não é só qualificada, tem que ser muito qualificada, é muito específico. É aquela indústria, vamos lá, ó, de informática, indústria espacial, como vocês estão vendo aí nas imagens, é para poucos países. Não é qualquer país que faz por exemplo, desenvolve um foguete para lançar um satélite no espaço, para ter ali sua autonomia em questão de comunicação e tal, para não depender tanto dos Estados Unidos, para não depender tanto, sei lá, da China, da Rússia. Então, a maioria dos países dependem dessas grandes nações, porque elas têm dinheiro para estar investindo nisso, podem estar lançando foguete, colocando satélite, fazer a comunicação do mundo e dominar meio que esses dados que são trafegados. Então, você pode até ter a ideologia, não é bom a gente depender da China, não é bom depender da Rússia, não é bom depender dos Estados Unidos, mas você vai ter que ter capital para estar lançando você mesmo essa tecnologia. E o curioso é que quem investe nessas tecnologias, por exemplo, espaciais, como é dita aí, a aeronáutica também, não fica restrito só a essas indústrias especificamente. São tecnologias que são desenvolvidas ali, mas que podem ser replicadas em outras indústrias nesses países. De repente, você faz ali um determinado equipamento para suprir uma necessidade específica ali do foguete, mas ali, aquela tecnologia que você fez para aquela questão específica, as demais indústrias daquele país vão começar a observar aquela tecnologia e ver que ela pode ser replicada e aplicada em outros segmentos das indústrias normais mesmo, que não tem nada a ver com questões espaciais, com questão de lançar foguete e tal. Por isso que é importante essa atividade industrial e por isso que ela denota e ela é muito utilizada em países desenvolvidos. Tem que ter, ok? É utilizado na informática, espacial, aeronáutica, química fina, finíssima, robótica e biotecnologia, ok? Aí, finalizando, pessoal, apesar de eu não ter colocado na tela de vocês, mas na página 40 fala das indústrias no mundo. A distribuição da indústria no mundo, pessoal, é assim. Nós vamos ter um grupo restrito de países altamente industrializados. No livro de vocês tem aí, são os países ricos, Estados Unidos, Alemanha, Japão, França, Inglaterra e Canadá. Aí tem outros países também que mais recentemente, são os países recentemente industrializados, estão também desenvolvendo a indústria, talvez não a indústria tão sofisticada, tão desenvolvida quanto nos países desenvolvidos, mas aí nós temos os países subdesenvolvidos, nos quais inclui o que? A China que está se destacando bastante, né, na indústria do mundo, Brasil, México, Argentina, África do Sul e Índia. E aí vão ter outros países menos industrializados, né, bastante limitados quanto à sua atividade industrial. Essa concentração de indústria, pessoal, no mundo, ter o país desenvolvido com indústria mais desenvolvida e ter o país subdesenvolvido com menos indústria ou menos tecnologia, isso ocorre também a nível de país. Quando você pega um país, não quer dizer que todos os Estados Unidos tenha só indústria de ponta. Não. Vai ter áreas dos Estados Unidos mais industrializadas em determinado tipo, né? Vamos lá, extração de matéria-prima, uma outra área voltada para a atividade, a indústria moderna, e outra a indústria de ponta. Então, essa questão no espaço geográfico, mesmo dentro de um país que é classificado como desenvolvido, vai ter essas diferenciações. Aí eu acho que é meio óbvio, né, gente?
E no Brasil, por exemplo, o Brasil ele se diferencia, por exemplo, as indústrias elas se desenvolveram mais e são mais tecnológicas, né, na região sudeste do Brasil, que é principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ok? Então essa distribuição no mundo ela é desigual e quando você vai para determinado país também você consegue identificar isso, essa desigualdade na distribuição no espaço geográfico. Claro, isso vai trazer um desenvolvimento diferenciado para esses espaços e para os que não participam também vai ter outras características, né? Serão cidades diferenciadas, né? Como vocês devem perceber, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, comparado ao restante do território que é menos industrializado, ok? É isso aí, pessoal. Agora vocês acessam o formulário com as questões no grupo, na sala de aula de vocês, né, do Zap, ou pelo Google Sala de Aula, é a mesma coisa, ok? Fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima.